O primeiro tema é... Casas Bahia. Bom, Paola, essa empresa é aquele... Sabe aquele jargão? Ame ou deixo? Ame ou deixo? Então, é mais ou menos isso aí que acontece com Casas Bahia. Nós preparamos aqui uma matéria também, que saiu no Money Times, que vai nos ajudar a conversar a respeito do case de Casas Bahia. Então, já está aí na sua tela, investidor e investidora, você que está nos assistindo por imagens. Antes da matéria, porque é uma questão mais factual, queria que você trouxesse o seu olhar fundamentalista para essa tese, se você gosta de Casas Bahia, se você não gosta, se você já gostou em algum momento da tese, mas entendeu que a companhia perdeu seus fundamentos. Qual que é a sua opinião sobre Casas Bahia, por gentileza, Paola? Hoje é uma tese muito delicada, Vini. Casas Bahia é uma empresa que está trabalhando para pagar o credor. E nós, acionistas, só recebemos se o credor for pago e sobrar dinheiro, o que não tem acontecido ultimamente. Então, é o que eu chamo de caso de morte lenta. Né? Ela vai devagarzinho ali, ficando um dia um pouquinho pior do que o dia anterior. Isso não quer dizer que a gestão atual não esteja fazendo um excelente trabalho, tá? Muito pelo contrário, eles estão tirando leite de pedra ali. O Franklin está fazendo um excelente trabalho. Ele era da Movida, né? Exatamente. Só que o tempo joga contra esses executivos. E essas teses de turnaround no Brasil são particularmente difíceis, porque você senta lá, negocia com os bancos, joga todo o seu charme, reperfila a dívida, aí o que acontece? Os juros sobem e aquela negociação que você fez inicialmente, ela não cabe mais à sua planilha. Aí aparece alguma contingência do passado, tributária, trabalhista. Então, é realmente muito difícil conduzir esse tipo de tese, que a gente chama no jargão de mercado aí de turnaround, né? Que basicamente são casos de reestruturação. Então, respondendo assim de forma curta e grossa, não gosto do ponto de vista fundamentalista da tese. Muito obrigado, Paola Mello. Agora a gente fala a respeito de assuntos mais quentes sobre a companhia, assuntos mais recentes que podem fazer preço na empresa. A Paola vai trazer aqui o olhar dela também para saber se isso de fato traz ou não um impacto para a companhia. Casas Bahia avança em plano de reestruturação financeira e dá mais um passo para ter a Mapa Capital como a sua maior acionista. A matéria foi divulgada pelo portal Money Times, escrita pela Gabriela Mendes. A Casas Bahia informou ao mercado nesta segunda-feira, dia 30, que os debenturistas aprovaram as alterações propostas no âmbito do seu plano de transformação da estrutura de capital, incluindo medidas que podem viabilizar a entrada da Mapa Capital como acionista majoritária da companhia. As deliberações referem-se à 10ª emissão de debêntures e incluem antecipação da conversão das debêntures da segunda série, possibilitando sua conversão em ações ordinárias já a partir desse mês. Postergação do primeiro pagamento de juros das debêntures da primeira série para novembro de 2027. Reperfilamento do cronograma de amortização com 20% do principal da primeira série concentrado em 2027, antes 11,11%. E autorização para eventos de liquidez sem amortização antecipada obrigatória por 12 meses. Você falou sobre a dificuldade da empresa em lidar com esse cenário macroeconômico elevado, Selic em 15%. A companhia tenta encontrar caminhos, Paola, para ter uma saúde financeira mais estável. Essa movimentação que a Sandra detalhou para nós, é uma boa notícia para o investidor de Casas Bahia ou não? Ela é uma boa notícia no sentido em que existia uma expectativa de que em algum momento essas debêntures seriam convertidas em ações, né? Então, só para dar um pouco a dimensão, a empresa tem mais ou menos 4,5 bi de dívidas. Existe, a grosso modo, 1,5 bi. Vamos dizer que é 1/3 para a gente fazer conta fácil. 1/3 dessas dívidas podem ser conversíveis em ações. Então, a gente sabia que em algum momento isso iria acontecer, não sabia exatamente quando. Agora, com essa negociação com a Mapa Capital, fica muito claro que isso vai acontecer agora sim. Qual é a má notícia? Vai haver uma diluição massiva para os acionistas atuais. Então, o Mapa Capital convertendo 1/3 da dívida apenas, que não resolve a situação financeira da empresa por completo, mas vira um acionista com algo na ordem de 80% do capital da companhia. Então, para quem quer investir, recomendo esperar essa emissão,
porque senão o seu capital vai ser diluído ali e isso é bem desagradável, Vini. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Empresas que acabam diluindo seus acionistas e quem faz parte desse movimento, você, mortal como nós aqui, investidor sardinha, geralmente acaba sendo penalizado com uma deterioração do preço de tela do ativo. Nesse instante, Sandra, Casas Bahia, por gentileza, BIA, BHIA3, preço de tela na casa dos R$3, é isso? Isso mesmo, R$3,11, BIA 3 operando no 0 a 0, Vini. Estável, parece que realmente o mercado está em compasso de espera, aguardando para ver o que vai acontecer com a companhia, o que vai acontecer com o preço de tela desse ativo depois dessas movimentações. Nós tivemos, né, uma puxada enorme em Casas Bahia que aconteceu no começo do mês de março até o fim do mês de março. Foi do dia 6 ao dia 25, 26. Mais ou menos aqui, né? Até o dia 27. Do dia 6 de março ao dia 27. Esta movimentação foi porque o Rafael Ferri, né, agora para eu lembrar onde o Ferri está trabalhando, a gestora dele, mas enfim, a gestora do Ferri montou a posição, e isso foi público, né? Saiu fato relevante ao mercado. Então aqui você tem uma movimentação específica para justificar a elevação do preço, que saiu da casa de R$2 para cerca de R$ 9,60. Não, na verdade chegou perto dos R$10 aqui. Foi uma elevação importante aqui no preço de tela do ativo, mas não é uma questão fundamentalista. Não foi porque a empresa divulgou algo, né, mudou estruturalmente os fundamentos da companhia. Aqui foi uma questão técnica. E o preço de tela do ativo, que saiu dos R$2 para casa dos R$10, pouco a pouco foi devolvendo toda a movimentação de ganho. Agora, reforço para você, o ativo está sendo negociado na casa de R$3,11. Deixa eu aproveitar para trazer mais detalhes a respeito dessa movimentação financeira de Casas Bahia. Essas mudanças que a Sandra mencionou aqui são parte central da negociação com o grupo Mapa Capital, que firmou um memorando de entendimentos não vinculantes com o Bradesco e com o Banco do Brasil, para assumir cerca de R$1,6 bilhão em debêntures conversíveis da empresa. Aí, vou parar aqui rapidinho, Paola, só para entender se para o acionista, para o investidor de Bradesco e de Banco do Brasil, essa é uma boa notícia. Porque antes essa dívida era com esses bancos, né? Exatamente. E eles continuam credores, né? Ainda tem 2/3 da dívida que ficam dentro do balanço da companhia. Eu acho que a boa notícia para esses bancos, depois que a gente teve um evento Americanas, que realmente foi um desastre para o mercado, né? Você quebra toda a confiança no sistema, põe um bode na sala ali para outros varejistas, outras empresas do segmento acabam sofrendo também. Então eu acho que o mercado não tolera mais algo como Americanas. É claro que o caso da Americanas foi uma fraude e o caso das Casas Bahia não é uma fraude, pelo menos não até onde a gente sabe, é só realmente um caso de obsolescência, né? O mercado mudou um pouco para todas as teses online e a Casas Bahia não conseguiu acompanhar toda essa mudança. Então eu acho que é um pouquinho diferente. Para os bancos, o business deles é dar crédito, né? Eles não querem ser acionistas de empresas, então eu até entendo que é justamente por isso que eles estão passando essa posição para Mapa Capital. E eu acho que a expectativa aqui é não perder o capital, né? A situação é bastante delicada, é só a gente olhar uma empresa que está valendo menos de R$300 milhões na bolsa, aliás, podemos ver o número atualizado ali, mas acho que é dessa ordem de grandeza. E se a gente pensar, uma empresa que fatura ali dezenas de bilhões de reais, então existe um certo descompasso, né? Se a gente olhar uma janela mais longa, uma ação que já caiu mais de 90%, 93%, 95%. Então, realmente, ela está precificada como uma empresa quebrada. Então eu acho que para os bancos é uma forma de falar assim, olha, isso aqui já é uma página virada. Obrigado, Paola. Valor de mercado dentro de itc.com.br para você acompanhar aqui, ó, dentro da aba análise de investimentos, que aliás é uma das ferramentas que eu mais gosto da nossa plataforma. Para você que está dentro do TC e não sabe como chegar até lá, clica aqui nesse maisinho, para quem está pelo desktop, análise de investimentos, aí você pesquisa a empresa que você quiser. Eu digitei BIA 3, né, porque é Casas Bahia que a gente quer. E aí aqui temos os indicadores, o primeiro deles é o valor de mercado da companhia, tá bom? Então, ó, 295 milhões de reais, um pouquinho abaixo dos 300 milhões de reais. E a movimentação que eu mostrei aqui no gráfico, né, para você que nos acompanha por imagens, e eu falei, olha, essa movimentação foi feita pelo Rafael Ferri, o nome da gestora, GTF Capital.
a gestora do Rafael Ferri, que fez essa movimentação aqui. Foi uma negociação que envolveu 20 milhões de reais. E aí ele desfaz a posição em meados de abril. E a gente acompanha aqui a queda no preço de tela do ativo. Só para finalizar, Casas Bahia. E a gente vai falar de outros ativos na sequência, tá bom? E com perguntas da nossa audiência. A audiência está interagindo, está mandando as suas ponderações. E daqui a pouco você vai ter vez e voz aqui no nosso programa. Olha só, deixa eu voltar para a matéria. Essas debêntures que nós estamos comentando aqui, a expectativa é que a conversão desses títulos ocorra até o fim de agosto. Então, até o fim do mês que vem, condicionada a aprovações regulatórias e societárias. Se concluída, a operação vai reduzir a dívida bruta das Casas Bahia para cerca de 2,9 bilhões de reais e pode levar a Mapa à posição de controle da companhia, conforme indicado pela varejista. As duas perguntas. Na verdade, uma pergunta, Paola, da nossa audiência e uma colocação, um comentário feito aqui pelo nosso público. A primeira pergunta. O pessoal tá dizendo aqui, né, a Rô tá falando sobre Magazine Luiza e tem mais gente perguntando se a situação de Magazine Luiza é comparável com Casas Bahia. Eu sei que você estudou Casas Bahia para falar hoje, mas dá para comentar algo sobre Magazine Luiza? É comparável? Não, não é nem um pouco comparável. O Magazine Luiza é uma empresa que está rodando saudável, não está em recuperação extrajudicial. Então, é uma situação bem diferente. Então pronto, para quem perguntou de Magazine Luiza. E aí vem a colocação do Rodrigo M. Ele falou assim, olha Vini, Deus me livre de varejo no Brasil. Então ele pegou todas as varejistas, colocou no mesmo saco e meteu o pé no saco. Ele não quer nem saber de varejistas. É para tanto, Paola, a gente tem alguns investidores icônicos da Bolsa Brasileira, como o Barsi, que não gosta do setor de varejo, ele já falou várias vezes, né? Não é uma questão se vai quebrar, é uma questão de quando vai quebrar. Ele é público, tem vários cortes, né, do Barsi falando sobre isso. Você entende que de fato existem boas varejistas com bons momentos a despeito dessa taxa Selic em 15%, ou o segmento como um todo, considerando também esse fator macroeconômico que eu mencionei dos juros, é um setor mais difícil realmente para você se posicionar nesse instante? Existem varejistas e varejistas, Vini, não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo saco. É claro que existem empresas com margem apertadíssimas, como supermercados, que às vezes quando dá tudo certo, dá 1% de margem líquida, aí a gente vê ali bilhões e bilhões de faturamento, não sobra quase nada no final do mês. Farmácias também é um outro segmento que tem margens muito apertadas, mas a gente tem também a parte de moda, tem outros segmentos que têm margens bastante atrativas, tá? Agora, uma coisa é fato, varejista não pode rodar com dívida alta, porque é um segmento de margem apertada, o capital de giro é bastante intenso, o brasileiro gosta de pagar tudo em parcelinhas, então se você dá alguma erradinha ali, tem que ter um espaço para fazer uma certa manobra. Então, todas as empresas que ficaram pelo caminho, pode reparar, elas tinham uma dívida elevada. O Ismael Alves aqui, ele lembra de C&A. Ele falou, Vini, C&A tá voando. Quem mais falou aqui? O Sérgio, membro do nosso canal, o Sérgio Silva, falou o seguinte, olha Vini, eu considero sempre aqui Grupo Mateus, que está na região Nordeste, ele classifica a empresa como sendo um negócio consolidado, diz que tem um float lindo das ações, então ele fala sobre Grupo Mateus, fica à vontade, viu Paulo, se você quiser comentar sobre alguns desses ativos, e o Ismael Alves citou C&A, que de fato C&A está voando, não é nem apenas nos resultados operacionais a cada trimestre, mas também já há um tempo considerável no preço de tela das ações. C&A disparou, hein, Paola? Perfeito, C&A tá voando, Renner tá voando lá na GTI, foi uma das ações que mais contribuiu para a performance do semestre como um todo. A gente tem a Riachuelo também, que é um concorrente direto, que também está indo muito bem. Então, todas essas empresas ligadas ao segmento de vestuário estão tendo um bom trimestre. E foi um pouquinho de como a gente começou a nossa conversa hoje. A verdade é que o Brasil ainda está recebendo uma série de estímulos. E se você dá dinheiro para a população, você pode ter certeza absoluta, ela vai consumir mais. Então, a Asas também é uma outra que a gente vai falar um pouquinho hoje, que deu uma recuperada nesse ano. Então, eu acho que a gente tem que olhar caso a caso, Vini. Grupo Mateus é um excelente nome ali, que se destoa um pouco de Pão de Açúcar, de Carrefour. Então, tem boas histórias assim. Não sou tão radical quanto o Barsi, acho que ele não gosta porque elas não pagam dividendos, né? Que é a estratégia dele. Mas tem muita empresa legal nesse setor que dá pra gente olhar.